Olá, sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal do Escritor Cínico. E cumprindo aquele meu desafio de ler ao longo de 2019 12 livros, eu trouxe o 9º livro, que é o do mês de setembro, e é a história Retrato do Artista Quando Jovem, do escritor irlandês James Joyce. Sobre James Joyce eu já falei em um outro vídeo em que eu trouxe o livro Os Dublinenses, o primeiro livro que ele escreveu, mas que lançou justamente junto com esse, Retrato de um Artista Quando Jovem, e que eu dou um apanhado, um resumo sobre a carreira dele, os principais livros, quando ele nasceu, quando ele faleceu, etc. Então, nesse vídeo, eu vou me ater somente ao livro Retrato de um Artista. Só para situar, contextualizar, esse livro é considerado um livro intermediário. Joyce escreveu Os Dublinenses, que é um livro de contos. Depois ele escreveu este aqui. E depois o famoso livro que o considerou como referência do movimento modernista da Europa, o livro Ulisses, que não tem nada a ver com o herói grego, não. Por quê? Porque aquele livro Dublinenses, que como eu já disse, é um livro de contos, é considerado um livro realista, um livro em que Jorge estava, vamos dizer assim, aprendendo a carpintaria de escrever, a trabalhar as palavras. Nesse livro aqui, ele já dá alguns voos. Realmente, quando a gente está lendo, você já vê o lado psicológico do personagem principal. E em Ulisses isso é radicalizado, tanto que, de uma forma até, segundo os críticos, eu não li esse livro, porque até hoje eu tive medo de lê-lo, né? Porque ele tem 800 páginas e todo mundo diz que é muito difícil, mas que ele teria, em Ulisses, aprofundado essa questão da linguagem, a questão psicológica, e o livro, para muitos, foi difícil e confuso. Então, eu comprei em 1983, vou até mostrar para vocês. Na época ainda existia a editora Abril Cultural, que o editor era o Vitor Civita, acho que dá para vocês verem, não sei se está focando legal, e nunca tive coragem de ler, está aqui na minha casa, amarelando, sem que eu me decida a lê-lo, mas um dia eu leio, com certeza. Bom, sobre o livro Retrato de um Artista Quando Jovem, vai tratar da história do Stephen Dedalus. E o nome Dédalus já vai anunciar para o leitor quem é esse personagem. Porque quando eu fui pesquisar a origem do nome Dédalus, descobri que foi um artista, um arquiteto grego, que projetou o labirinto do Minotauro. E que o significado do nome Dédalus significa confuso, intrincado, difícil. E é o que nós vamos encontrar aqui nesse personagem. Esse livro é considerado por muitos e pelo próprio Joyce como um romance de formação. Por quê? Porque o personagem ele é acompanhado a sua formação desde a sua infância até chegar à idade adulta. Então, o leitor vai acompanhando o crescendo que esse personagem tem interiormente, psicologicamente, e também o que muda ao seu redor, que o faz se transformar. Então esse é um romance de formação. E qual é a história? O Stephen Dedalus mora na Irlanda, ele é um irlandês, ele, quando o livro começa, ele mora no interior, e depois é que ele vai para Dublin, ou Dublin, conforme as pessoas quiserem falar. E o livro inicia ele ainda no interior do país, numa família bastante católica, em que o seu pai, apesar de ser católico, desconfia dos padres. Ele não é um católico fanático e nem que acredita cegamente nos padres. Ele crê em Deus, em Jesus, ou seja, na religião católica, mas desconfia de como os padres na Irlanda conduzem essa religião. E uma das cenas iniciais, quando o Stephen Dedalus vai passar o Natal em casa, por quê? Porque o pai faz questão de matriculá-lo em um colégio católico que fica longe da cidade onde ele mora, e quando chega a época do Natal, né, ele vai passar junto
com a família, e tem uma cena assim que vai dar a noção que é uma família irlandesa do início do século XX. Né? O pai dele começa a discutir na mesa e o tio dele também, com uma senhora que defende os padres. Então, aí a gente vê que a questão religiosa na Irlanda é levada muito a sério até hoje. Era naquela época, no início do século XX, como eu falei, esse livro foi lançado em 1914, tem 105 anos, e continua, segundo eu sei, ainda muito arraigada essa questão religiosa. Então, o Dédalus vai passar a sua infância nesse colégio muito rígido, aonde se castigam os alunos que são fora da curva, aqueles bagunceiros, aqueles que já estão acordando para o sexo, e os castigos são físicos, com palmatória e tudo, e às vezes chegando até a expulsão. E a moral cristã, ela é um pouco, até segundo é relatado aqui, medieval, porque é ensinado aos alunos que o pecado leva a alma ao inferno, e que o inferno tem, assim, várias tormentas e são horríveis, que nem a própria alma vai conseguir suportar, mas como ela está na eternidade, a eternidade do inferno, que assim como tem a eternidade do céu, tem também a do inferno, a alma vai sofrer para sempre. E será justamente essa parte que vai tornar o romance mais denso, quando o Stephen Dedalus sai da sua adolescência, aliás, sai da sua infância e entra na adolescência, ele sente todo esse peso do pecado. Por quê? Porque o sexo aflora muito forte nele e ele começa a procurar as prostitutas. E ele tem vários relacionamentos com elas. E isso, como ele é criado dentro dessa visão católica, isso faz com que ele sofra muito. Então, durante mais de 50 páginas, acho que de 70 a 80 páginas, é esse sofrimento. É quando ele assiste um seminário que coloca todo o peso que tem o pecado. Isso só vai passar quando ele sai da sua fase adolescente, se confessa, né, ao padre, e ele tem a absolvição, ele acredita nessa absolvição, e então ele se sente liberto. Tem uma cena que eu quero ler aqui para vocês, que acontece na página 174 dessa edição aqui, que é da Folha de São Paulo, que ilustra muito bem a passagem da adolescência para a idade adulta. A universidade. Então tinha vencido o desafio das sentinelas que haviam se erguido como guardiãs da meninice e tentado mantê-lo no mesmo lugar para que pudesse ser dominado e servir a propósitos alheios. Ele está se referindo aqui à mãe dele, que não concorda que ele vá para a universidade. Ele já está com 17 anos, já terminou o equivalente ao segundo grau e quer ir para a universidade. Então, quando ele consegue que o pai dele aceite e o matricule, é quando acontece essa cena, porque ele estava junto com o pai estava indo fazer a matrícula dele, mas se desvia e entra em uma taberna. Ele fica chateado e começa a andar por essa cidade que ele chama de Dollymount. E aí ele vai e atravessa uma ponte. E essa parte que é uma parte simbólica, porque ao atravessar a ponte, ele está largando a adolescência e entrando na fase adulta. Tanto que o autor diz o seguinte: dobrou em direção ao mar quando saiu da estrada em Dolly, e ao avançar em direção à estreita ponte de madeira, sentiu as tábuas estremecerem sobre o grande peso das pessoas. Passou então da ponte trêmula para a terra firme outra vez. Naquele instante, segundo lhe pareceu, o ar estava frio, e olhando de soslaio em direção à água, ele viu um vendaval de tempestade escurecer e encapelar de repente a maré. E após ele atravessar essa ponte que ele acha que vai cair, que ele não vai conseguir, ele encontra uma menina. E ao olhar nos olhos dela e vice-versa, ele sente que ele não é mais adolescente. Ele sente que ele chegou à idade adulta, e o autor coloca isso para a gente de uma forma
poética e de uma forma em que você entende, não há nada de difícil nisso. Bom, eu recomendo esse livro? Sim, eu recomendo não somente por ser Joyce, mas porque o autor mergulha justamente na psique e nas emoções do personagem. Mas isso não significa que é uma leitura fácil. É uma leitura densa, não é uma leitura difícil no sentido da linguagem, mas é uma leitura densa que em determinados momentos, principalmente dessa questão de fé e de tortura de estar pecando ou não, eu tive vontade de largar o livro porque achei chato. Mas depois que eu persisti e passou essa fase, você vai entender o todo e o porquê que isso acontece, porque é a construção desse personagem. Como eu falei, esse é um livro de formação e o autor cria e forma junto ao leitor o personagem que ele idealizou. Muitos críticos dizem que esse personagem, o Stephen Dedalus, seria um alter ego do próprio James Joyce, ou seja, seria um livro autobiográfico que ele ficcionou. Eu não acredito muito nisso não, porque isso virou meio que moda, né? As pessoas acharem que todo o escritor está criando uma autobiografia ficcional. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva e comente o que você achou do vídeo e se você tem vontade também de ler esse livro de James Joyce. Um abraço e nós nos encontramos em um próximo vídeo. Até lá!